Olá pessoal, voltamos hoje para falar de um assunto muito interessante, que é a continuação do último vídeo que eu fiz. Então, vamos falar sobre o exagero, a mentira disfarçada de verdade e de nobreza. Falarei de algo bem pontual. Na última vez falamos sobre a pandemia e como as pessoas colocam desculpa em tudo da pandemia. O analfabetismo devido à pandemia, depressão, pandemia, suicídio, pandemia, violência, pandemia, tudo pandemia. E a gente discutiu da outra vez que não é exatamente dessa forma, apesar de ter um fundo de verdade. Continuando nessa perspectiva, infelizmente, há um grupo de pessoas, um grupo dominante de pessoas que dizem deter o saber e ditam as regras da sociedade. Eles pegam assuntos que são reais, verdadeiros, dolorosos e acabam fazendo um exagero. Vou falar de algo bem delicado. Eu espero que quem esteja me ouvindo respire, tá? Entenda o ponto antes de julgar. Eu observo que existe uma indústria sobre síndromes e doenças. É algo muito complicado, porque do mesmo tempo em que é necessário e importante que haja a inclusão das pessoas e que haja mais oportunidade, entender que o ser humano ele é muito maior do que os rótulos, do que as deficiências, e que todos merecem dignidade e oportunidade. Mas existe algo que está sendo feito nesse sentido, que é o exagero. Que sentido? Nós temos pessoas que estudam essas síndromes e acabam partindo de algo palpável, real, para uma subjetividade. Por exemplo, o caso do autismo. O autismo, é algo que está sendo muito explorado socialmente, porque, digamos que, para muitos profissionais é algo muito vago. Em que sentido? Tirando aqueles que são realmente autistas de um grau severo, um grau moderado, e que nitidamente eles têm sim as suas limitações e precisam sim das intervenções, o autista grau leve, em que isso pode ser realmente de quem tem essa condição de uma forma atenuada, e outros que é um diagnóstico muito vago. Por que isso acontece? É uma bandeira que se levanta. É uma comunidade autista. Há direitos a serem garantidos. Ou seja, não é apenas questão de saúde, não é apenas questão de inclusão, não é apenas isso. É sim de ter uma representatividade política e de exigir, às vezes, coisas que, para certas pessoas que estão dentro desse aspecto, seria relevante. Por exemplo, tirando aqueles que são realmente, que têm realmente dificuldades, comorbidades, que realmente necessitam, por exemplo, uma vaga uma vaga especial, né? Por exemplo, no estacionamento, no shopping, que realmente esses autistas, eles têm essa necessidade. Mas há aqueles que não há essa necessidade toda. Mas é importante você ter a sua carteirinha de autista. Eu tô generalizando, tá, gente? E que você possa exigir seus direitos. Mas, assim, às vezes as suas limitações são tão mínimas que... Pra quê, né? É como se fosse assim, todo mundo que não estivesse dentro do seu peso ideal, que estivesse sobrepeso, estivesse dentro do aspecto da obesidade. Então, todos nós somos obesos, independente daquele que tem, assim, um sobrepeso para aquele que tem uma obesidade mórbida. Então, assim, estar fora do peso
estar obeso, ele tem certos critérios bem definidos. E nem todo mundo que está sobrepeso é necessariamente obeso. Só que com o autismo foi feita essa generalização. Quem sai um pouco do que é considerado como é que mesmo? Esqueci o nome que faz, que é normotípico, algo assim, tá? Com certeza estou errando a nomenclatura, porque outra coisa que eles fazem muito é encher de nomes difíceis, um vocabulário próprio, para tornar isso muito mais relevante e como se só eles pudessem falar desse assunto, porque só eles dominam o vocabulário, né? Então, é um outro recurso também, assim como é feito o feminismo, você usa uma série de termos, de preferência em inglês, para tornar a luta mais válida, né? Mais importante e principalmente fortalecer a bandeira. Então, cada vez mais pessoas entrarem para essa bandeira, mais forte fica. Ou seja, não apenas aqueles que realmente precisam, realmente têm necessidade, mas todo mundo que acha, estou dentro do espectro. Porque todo mundo que está dentro do espectro, muitos querem estar para ganhar direitos. Como, por exemplo, eu falei agora do obeso, né? Uma coisa é o obeso mórbido, aquele que realmente mal consegue andar, tá com a síndrome metabólica, e aquele que tá assim, tá com o seu MC, não tá dentro, né, do estipulado, tá sobrepeso. Então, eu agora vou entrar dentro do espectro do obeso e vou ter um monte de direitos, e se você olhar torto para mim, a comunidade inteira, assim, às vezes a gente vê que é um certo abuso, no sentido que, poxa, vamos ter também agora vagas especiais para pessoas que estão com sobrepeso e não é obeso de verdade, então você está desvalidando a luta real de quem realmente precisa. Realmente aquele obeso que precisa, sabe, de um assento especial, ele vai estar, assim, concorrendo com aquele que nem é tão obeso. Nem obeso só tem sobrepeso. Então, infelizmente, isso acontece. E também acontece até em relação aos negros, porque, assim, a questão do negro, ela é muito ampla, muito... simplesmente no Brasil, né? Hoje é uma mistura étnica, racial muito grande. Nós temos, assim, várias cores. Ou seja, agora aumentou muito o número de negros, não em quantidade, mas em percepção e nomenclatura, porque antes existia o moreno, o pardo, então as pessoas eram, assim, classificadas e autoclassificadas segundo a sua visão, né, da sua cor, a identidade que ela tem no seu meio, no seu grupo, e como as pessoas enxergavam. Mas não, agora você, se você não é branco, branquinho, você é negro. Ou seja, até que ser negro tem algumas vantagens, né? Então, a pessoa inteligentemente, poxa, eu vou conseguir uma vaguinha, uma cota e tal. É mais uma questão política. Sim, política. E o que também acaba também desmerecendo e invalidando a luta real contra o racismo, porque o racismo existe no Brasil. E é necessário, sim, conscientizar, falar sobre esse tema, mas assim, tá virando bagunça, porque agora todo mundo quer dizer que é negro, para poder ter sua cotinha, sabe? E como é que a gente vai também, né, verificar o que é? Nós vamos ter jurados que vão olhar a cor da pele e vão analisar, ou assim, baseado em quê, né? Imagina só, irmãos, um nasce com a pele um pouco mais, com mais melanina, outro com menos melanina, mas ambos são negros, porque estão dentro do espectro negroide, negritude. Assim, e sem contar que essa questão de vocabulário, ela é muito complexa, porque eles querem, assim, olha, você tem que falar esse termo específico. Se você falar outro termo, esse termo é ofensivo. E às vezes nem tem intenção, muitas vezes não dá intenção alguma de ofender. A pessoa até fala sem querer um termo, e essa pessoa, ela é, assim, não só cancelada, ela é quase que apedrejada, ela é destituída dos seus direitos humanos, praticamente, porque assim, você tem que falar conforme manda, né, aqueles que estão no poder, aqueles que estão, assim, os líderes desses grupos sociais, dessas identidades sociais que levantam muitas pessoas oprimidas, que realmente há um grupo que realmente é oprimido, que realmente precisa, que é uma necessidade, existe aquele que tem necessidade real. Não estou negando a necessidade real desses casos, mas sim o exagero.
a forma como estão apelando e banalizando as causas, né, que se apresentam. Agora todo mundo vai entrar na onda porque há direitos, né, há vantagens. E aí, como é que fica, né? Ninguém pode falar nada porque senão você está sendo mal, né? Então é isso, gente. Só queria falar sobre esse assunto hoje com vocês. Peço que escutem com muito carinho, sem precipitações, sem julgamentos, tá? É apenas falar, tá? Não tô ditando nada, sou uma leiga, não entendo muito dos assuntos, mas tenho uma percepção de vida. Eu sei que muitas pessoas pensam como eu, mas só que falar sobre isso no Brasil, hoje em dia, é difícil, né? Muito difícil, é quase criminoso, mas espero que não confundam opinião com crime, ok?